Que o Espírito Santo, o Espírito de poder, aquele Espírito que iluminou a nossa alma pela fé, nos tirou das trevas, nos fez servos deste Deus Todo-Poderoso, que esse Espírito esteja sobre nós e que ele nos acompanhe hoje e sempre. Amém. O Salmo 34, o salmo que foi lido nesta noite, apenas alguns versículos, é um contexto bem interessante. Depois que Deus livrou o rei Davi, provavelmente da morte, diante da situação que ele se encontrava, o rei Davi, ele expressa a sua gratidão a Deus, dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Olha que promessas que o rei Davi faz. Ele está fazendo promessas com essas palavras. Ele diz que ele vai bendizer o Senhor para sempre, que as suas palavras sempre estarão na sua alma, que a sua alma irá sempre vibrar de alegria pelo fato desse Deus estar na sua vida. E no versículo 3 ele nos convida para que nós nos engajemos, para que nós nos juntemos a ele, dizendo assim: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então, olha só, depois dele eu ver as maravilhas que Deus tinha feito na vida dele, agora ele quer mostrar isso para o povo, que ele está adorando e servindo um Deus vivo, mas convida a todos, tanto daquele povo que estava à sua frente, como também nós hoje. Ele nos convida para que nós engrandecemos o nome do Senhor. E quais são as razões que ele tinha para fazer isso? Ele expressa lá no versículo 4 a 7, dizendo: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, olha que palavras, que texto fantástico. Ele clamou e Deus o acolheu. Nós não acabamos de clamar a Deus e Deus não nos acolheu. Ele diz: ele livrou-me de todos os meus temores. Quando a gente acha que aqueles homens de fé, aqueles homens da Bíblia não tinham medo, pois a gente vê nas próprias palavras deles, eles dizendo que Deus os livrou dos seus temores. Quais são os seus temores? Olha como é bacana ver o que Deus tem feito na vida dele, e olhe na sua vida o que Deus tem feito. Só quem não quer não vai enxergar de jeito nenhum os milagres que acontecem na vida das pessoas, na sua vida. Só não enxerga quem de fato não quer enxergar. E para terminar, o salmista pede para que as pessoas confiem em Deus, dizendo: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Isso aqui é uma experiência pessoal. Aquele que se refugia em Deus experimenta algo tremendamente fora do normal. Aquele que busca a Deus, ele tem uma proteção especial. Não que não vá sofrer, de repente, até a morte aqui neste mundo, mas ninguém poderá tirar a sua salvação, porque ela vem de Deus, ela não depende de seres humanos.
Estamos nesse fim de semana festejando o Dia dos Pais. Uma pessoa importante, pessoa que faz parte da nossa vida. Seja ele hoje estando ao nosso lado ou não estando, no caso de alguns que já faleceram, não têm o pai por perto. Outros, talvez, o pai já não está mais em condições de fazer aquilo que fazia pelos seus filhos há tempos atrás. Está ali hoje, dependendo do filho, dependendo da família. Talvez nós temos pais que lutaram, suaram, batalharam e estão hoje desconsolados. Nós temos um Deus que está usando as palavras corretas aqui para tentar conduzir o seu povo e mostrar o quanto nós temos um Pai no céu que se preocupa conosco. E Deus abençoa de maneira especial aqueles que invocam, aqueles que buscam a presença na sua vida e dentro do seu lar. Porque toda a vida do cristão, não adianta nós pensarmos só lá fora, nós temos que olhar para dentro da nossa casa primeiro. Como está o nosso relacionamento também dentro de casa? Tudo que o maligno e seus servos querem é destruir o lar de um cristão. Vocês podem ter certeza disso. E ele vai atacar com força, porque o que desagrada o seu coração é ver um lar onde o marido, com a sua esposa e os seus filhos são dedicados e consagrados a Deus. Aquele lar, a gente até às vezes pensa, por que incomodar um lar onde as coisas estão indo bem? Mas Satanás não aguenta ver nada bem. Ele quer destruir. Assim como foi no jardim, ele não aguentou ver a criação de Deus, o ser humano, bem com Deus. Ele tinha que destruir. E vemos aí, irmãos, que nós, como cristãos, como pais, precisamos lutar pela nossa família. Lute pela sua família. E não vai ser uma luta fácil. Não é uma luta fácil. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não temos o direito de dormir, de cochilar, porque senão o diabo pode tomar a nossa família. Vemos aí a família tradicional sendo chamada de costume. Como se fosse só um costume. Não, isso aí é um costume que vem ali do Brasil, que não, adotaram homem, mulher e filhos, isso é um costume. Será que é? Será que para o cristão é só um costume? Ou não tem uma origem, não tem um começo, não tem uma ordem dada por um Deus que está acima de todos? Precisamos mudar esse costume, é o que dizem, a todo custo, e não importa o que vão fazer, não importa quem vão destruir. O objetivo final é acabar com o costume da família. E eles vão destruir. E estão destruindo através da pornografia. Que muitos, infelizmente, estão perdendo tempo e mais tempo em cima de pornografia. Estão deixando a vida passar na frente dos seus olhos e estão perdendo a coisa mais preciosa que tem, que é a sua família. Porque estão vibrados. E aqui falando de marido, de mulher, de filhos, não importa. Porque estão vibrados em uma tela que está destruindo a sua cabeça, está destruindo o seu pensamento e destruindo tudo aquilo que foi construído há longos anos, foi colocado por Deus, onde Deus havia edificado o que era correto, mas hoje, pela pornografia, se destrói.
Não perca seu tempo com isso. Você está jogando sua família no lixo. Ensinam que o ser humano já não nasce mais homem e mulher, que cada um nasce qualquer coisa e depois decide o que quer ser. Nasce qualquer bola de alguma coisa e depois nós vamos definir o que vai ser. Mas não é assim que o nosso Criador nos fez. O nosso Criador nos fez homem e mulher, nos abençoou para que juntos tivéssemos o dom e o poder de dar vidas às pessoas, de ter filhos, de ter a alegria hoje de ser chamado de pai, de ter esse sentimento tão especial de ser chamado de pai e de ser chamado de mãe. Querem destruir a sua família, destruindo a sua autoridade de pai. Exatamente. Você como pai, você é um opressor. Você como mãe, você oprime seu filho. Então, filhos, se vejam livres disso. E hoje a gente se dá conta de todos aqueles diz que lá, diz que isso, diz que aquilo, denúncia anônima, na verdade, nem é para proteção, na verdade é para destruir a autoridade dentro da casa também. Eu não estou contra que se denuncie aquilo que deve ser denunciado e que cada um tem que pagar pelos seus crimes, mas seja ele quem for, pobre, rico, seja o governo, seja juízes, seja advogado, seja lá quem for. É justiça. Mas não se tire a autoridade dos pais simplesmente porque acham que eles oprimem ou ensinam que oprimem. Mas é o pai e a mãe que precisam sustentar. É o pai e a mãe que, quando adoece, corre para cuidar, gasta o que não tem para que o filho fique curado. São essas pessoas que oprimem? Quando os filhos adoecem, em quem o governo vai socorrer? Ou é a sua família que vai te cuidar? Muitos e muitos lares destruídos, muitos não resistem aos ataques externos que vêm para dentro da família. Porque existem ataques externos, aqueles que vêm de fora de casa. Que são esses que eu acabei de colocar, isso são ataques externos. Outros pelas próprias decisões. Quando os pais se afastam de Deus e afastam a sua família da fé cristã. Isso é uma decisão sua. Isso é uma decisão do pai, da mãe, do filho. Não queremos saber desse Deus. E essa é uma decisão interna, é uma decisão do seu coração. Não é uma decisão de fora. O diabo aponta caminhos, mas a decisão final quem toma é você. Tem que tirar aquela ideia de dizer que o diabo peca em meu lugar. O diabo não peca em meu lugar. Quem peca sou eu. Seja lá qual for o pecado, fui eu que cometi. Tem que parar de jogar culpa nos outros e assumir a sua própria culpa. Há um tempo atrás, saiu uma carta de um pai que tomou uma decisão muito drástica. Só que antes de tomar a decisão, ele escreveu uma carta. E essa carta diz assim, ó: aos meus amigos, em primeiro lugar, saibam que estou muito bem e que a decisão foi fruto de cuidadosa reflexão e ponderação. Na vida temos prioridades. E a minha sempre foi meu filho, acima de qualquer outra coisa, título ou cargo. Diante das condições postas pela mãe e pela família dela e de todo o ocorrido,
ele não era e nem seria feliz. Dividido, longe do pai, por vontade da mãe, não se sentia bem na casa da mãe, onde era reprimido, inclusive pelo irmão da mãe, bêbado e agressivo. Fica constrangido toda vez que falavam mal do pai, a mãe tentando afastar o filho do pai e etc. A mãe teve coragem até de não autorizar a viagem do filho para a Disney com o pai, privando o filho do presente de aniversário com o qual ele já sonhava, para conhecer de perto o fantástico lugar sobre o qual os colegas de escola falavam. No futuro, todas as datas comemorativas seriam de tristeza para ele, por não poder comemorar junto com o pai e mãe, em razão da intransigência materna. Não coloquei meu filho no mundo para ficar longe dele e para que ele sofresse. Se errei, é hora de corrigir o erro, abreviando-lhe o sofrimento. Infelizmente, de todas as alternativas foi a que me restou. E é a menos pior. E pode ser resumida na maior demonstração de amor de um pai pelo filho. Agora teremos liberdade, paz e poderei cuidar bem do filho. Fiquem com Deus. Assim ele termina a carta e assim ele mata o filho e ele se mata. Eu não estou aqui para julgar o pai, não estou para julgar a mãe, não estou aqui para julgar ninguém. Até mesmo porque isso não cabe a nós. Quero com isto mostrar pais, mães e filhos que os lares estão sendo dilacerados a poucos e poucos se faz para reverter isso. Está se fazendo pouco. Nem falar estão falando. Estão se calando. Para acordar. Estão deixando a água levar tudo. Quando o advogado diz, infelizmente, de todas as alternativas foi a que me restou, temos que discordar dele. Tinha mais uma. E ele não buscou ela. Se ele chegou ao ponto de tomar essa decisão, é porque ele não buscou essa opção. De olhar para o céu. De clamar a Deus. Que foi o que o salmista fez. De buscar a presença do Pai. E de saber que a vida, ela dá voltas. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. E aguardar no Senhor. Sabemos que uma dessas opções seria então depositar na mão do Senhor a sua vida e do seu filho. Infelizmente, muitos cristãos estão vendo seus lares sendo destruídos. Muitos. A gente chora, a gente sofre, tentando despertar o povo para a realidade, para que caiam de joelhos, para que clamem ao Senhor, para que não sejam pais de fachada, mas que usem a carapuça de pai, a responsabilidade de pai. Talvez não estão buscando mudar por orgulho, ou por aquela frase, aquela palavra que está sendo muito dita. Hoje está tudo polarizado. Polarizado? O diabo sempre tentou destruir as famílias, o diabo sempre atacou os cristãos. Agora está polarizado? O inferno é logo ali. Nós temos que abrir os olhos. Não está sendo feito nada por orgulho, por medo. Como o salmista diz, Deus o livrou dos seus temores. Do que nós temos medo? Por não querer se incomodar ou não querer enfrentar o filho?
Você pode não enfrentar o filho hoje para lhe dizer a verdade, mas um momento você vai ter que encarar o sofrimento e a dor. Talvez não queira falar porque acha que não resolve. Bom, talvez mudando a estratégia, muda a estratégia. Talvez por se acharem autossuficientes e não precisarem do amor, do perdão e da paz que procede de Deus, então deixa quieto, deixa andar. Talvez por deixar quieto, não está se levando a palavra de Deus muito a sério. O ato de não se opor ao mal, talvez seja isso, que a palavra de Deus já não está mais fazendo diferença na nossa vida. Trazendo o texto bíblico para a nossa realidade, irmãos, ele fez promessa. Eu tenho certeza que o salmista quebrou muitas dessas promessas que ele fez. Quantas vezes nós fizemos promessas a Deus de ser fiel no batismo, na confirmação, em outros momentos? Quantas vezes nós fizemos promessa de fidelidade e quebramos? Prometemos até ser testemunhas de Deus e do amor para as pessoas, mas por medo a gente se cala. Estimados pais, não permitam que o vosso lar seja destruído. Deus está aí. Como esteve ao lado do salmista, ele está ao seu lado. Ele está pronto para te ouvir. Não cesse de orar. Não pare de falar com Deus. É a maneira que a gente tem de lutar. É uma delas. Não vão lá, chamem a sua família para as devoções, voltem para aquele momento de ler a palavra, de orar junto, de perguntar qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo. Vamos orar juntos como família. Convide seu filho, venha para a igreja, venha para o culto. Não quer? Mas não cesse de convidar, faça a sua parte. E a pior parte, a pior coisa que um pai e uma mãe podem fazer quando o filho desiste de vir a participar, é o pai e a mãe parar também. Porque daí está dando razão para os filhos. Então é o momento da gente pensar. Deus ama cada um de vocês, pais. Ele está do vosso lado e estará em todos os momentos. Veja que as palavras do salmista diz: busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Orem, busquem o reino de Deus. O resto Deus vai dar um jeito. Deus vai arrumar. Deus vai encaminhar. Não se preocupe. As coisas vão se ajeitando na vida. Ele é o Pai, o nosso Pai, que Ele é um abrigo seguro, uma fortaleza em quem nós podemos nos refugiar, nos esconder. E que assim, como diz o salmista, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Descobre por você mesmo como Deus é bom. Confia nele, entregue o seu coração, sua mente, sua alma. Use tudo que você tiver à tua disposição para o teu crescimento espiritual e para o crescimento espiritual da sua família. Que todos nós possamos, ao findar desta vida, dizer agora, junto com a minha família que Deus me deu aqui nesse mundo, eu estarei também na presença do Pai lá no céu. Lembrando que Jesus socorreu um pai em aflição. Jesus socorreu Jairo. Sua filha já estava morta. E Jesus foi lá, socorreu aquele pai.
e Ele está pronto para te socorrer também. Amém.